Bom, a gente começa falando sobre as investigações do atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A polícia da Argentina prende a namorada do brasileiro que tentou matar a vice-presidente Cristina Kirchner. O Arthur Queiroz está por aqui desde cedinho, né, Arthur? Aliás, passou a madrugada trabalhando aqui na Band News FM e tem todas as atualizações. Bom dia, Arthur. Bom dia, Carla, Sheila, ouvinte, Ellen, ouvinte também logo cedo aqui acompanhando a programação. O depoimento dela, Carla, vai ser colhido hoje à tarde. A namorada do brasileiro, autor do atentado à Cristina Kirchner, foi na noite da última quinta-feira. A gente veio acompanhando por aqui aquelas imagens impressionantes, né, assustadoras, na verdade, da arma a poucos palmos de distância do rosto da Cristina Kirchner. Bom, a suspeita é de que a Brenda Elizabeth Uliarte estava com Fernando Sabag Montiel na última quinta-feira e presa no domingo, ontem, em uma estação de trem de Buenos Aires. Detalhe que com o cabelo pintado de outra cor. Bom, jovem de 23 anos de idade que chegou a dizer que estava perplexa pouco depois do atentado com o ocorrido e que não encontrava o brasileiro de 35 anos havia 2 dias. Só que imagens do circuito interno que registraram alguns passos do Fernando Montiel nas mediações da casa da vice-presidente, a Cristina Kirchner, mostraram os dois juntos no mesmo dia do ataque. São essas imagens que mostram que ela estava com cabelo de uma cor diferente da que estava lá nela no momento dessa prisão em uma estação de trem de Buenos Aires ontem. Segundo a imprensa argentina, durante o trabalho para tentar desbloquear o celular do Fernando Sabag Montiel, os agentes da Polícia Federal acabaram resetando o aparelho, ou seja, fez o dispositivo perder os dados armazenados e voltar às configurações originais de fábrica. Isso chama atenção porque nesse dispositivo, né, nesse aparelho, justamente poderia ter informações que dessem algum sinal da motivação desse crime, né, desse atentado, dessa tentativa de homicídio. E o caso é justamente investigado como tentativa de homicídio e passa a ser tramitado em segredo de justiça. Valeu, Arthur. Obrigada pelas informações. Vamos com mais destaques aqui da América Latina. No Chile, por uma ampla vantagem, a população rejeita a proposta de uma nova Constituição. Em plebiscito, 62% votaram contra a nova carta, apoiada pelo presidente Gabriel Boric, e 32% a favor. Com isso, continua valendo a Constituição em vigor desde a época da ditadura de Augusto Pinochet, entre 73 e 80. Texto reprovado descrevia o Chile como um Estado social e democrático de direito, que deve prover bens e serviços para assegurar os direitos da população. E foi redigido por uma Assembleia Constituinte após os protestos que deixaram mais de 30 mortos e centenas de feridos em 2019. Depois da rejeição, Boric afirmou que a democracia sai mais robusta e que é preciso escutar a voz do povo. Agora, não foi o fim, né, dessa Constituição. Na verdade, a população rejeitou, por ampla maioria, esse texto, mas está bem claro que o Chile quer uma nova Constituição. Então, já deve começar imediatamente a construção dessa nova Constituição por lá. No Canadá, a Polícia Federal investiga 2 ataques a facas que deixaram pelo menos 10 mortos e 15 feridos. Os casos aconteceram no domingo, na província de Saskatchewan. Pelo menos 2 suspeitos são procurados. Os relatos iniciais indicam que os ataques foram aleatórios e ainda não há informações sobre a motivação destes atentados. Bom, nosso ouvinte Mauro Ferreira acabou de mandar mensagem aqui para o bate-papo no YouTube, né? Só para lembrar, gente, se você está acompanhando pelo aplicativo, né, pelo Band Play, você pode ouvir também e assistir pelo YouTube. As imagens de câmeras ali daqui do nosso estúdio estão ligadas, então você consegue assistir a tudo o que acontece dentro do nosso estúdio. Ele está justamente puxando aqui o próximo tema, né, o tema da próxima manchete, que é o seguinte: o presidente do Senado vai se reunir com Luiz Roberto Barroso depois de o ministro do STF suspender o piso nacional de enfermagem. A Natália Paz está por aqui conosco para trazer mais informações. Está dando muito pano para manga essa discussão. Natália, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, um ótimo dia para as meninas e para quem está nos acompanhando também. Segunda-feira que vai ser marcada ainda por repercussões e desdobramentos em relação a essa suspensão temporária e da efetivação do piso salarial da enfermagem. E bem como você disse, amanhã tem reunião importante relacionada a isso. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai se reunir com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para discutir essa questão. A ideia dessa reunião é buscar uma conciliação jurídica
jurídica, até mesmo aí porque o Pacheco quer ouvir sugestões de Barroso em relação a essa fonte de recursos para o custeio aí dessa efetivação do piso salarial da enfermagem. E esse fim de semana foi marcado por repercussões, por afirmações nas redes sociais. O próprio Pacheco se manifestou, disse que vai buscar aí essa conciliação, que vai buscar ter essa conversa com o STF em busca de uma solução para isso. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também se manifestou, disse que respeita as decisões judiciais, mas que não concorda com essa decisão em específico de Barroso. E ainda segundo Lira, ele disse que os profissionais têm direito ao piso e que podem contar com ele na luta para a manutenção do que foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Domingo também foi dia de repercussão por parte das confederações. Em nota, a Confederação Nacional da Saúde afirmou que a decisão do Supremo reconhece que a lei foi aprovada aí sem as devidas fontes de custeio, que é basicamente o debate principal em relação a essa efetivação, e também disse que o prazo estabelecido pela Suprema Corte vai buscar, assim, vai permitir que soluções sejam encontradas. Essa decisão do Barroso estabeleceu o prazo de 60 dias para que as redes pública e privada da área da saúde esclareçam o seguinte: quais são os impactos financeiros da lei, se haveria riscos de demissão nos hospitais e também possível redução na qualidade dos serviços, como, por exemplo, o fechamento de leis. Além dessa reunião amanhã entre Barroso e o Pacheco, o Barroso também afirmou que vai encaminhar nos próximos dias essa decisão individual dele para o plenário virtual, para os demais ministros também votarem e decidirem aí chegarem a um acordo do STF sobre o assunto. A gente vai voltar a esse tema um pouquinho mais tarde também. Obrigada, viu, Natália, pelas informações. Mais tarde você volta com outros temas aqui na nossa programação, mas o fato é que é muita conversa, mas é difícil, aliás, não está estabelecido um ponto de renda, de onde é que vai sair esse dinheiro, né? Você podia reajustar a tabela do SUS, não foi previsto isso. Na verdade, o que fizeram é assim, é ano de eleição, vamos lá, todo mundo quer o piso, vamos dar o piso da enfermagem, sabendo que isso não ia passar, que isso não iria adiante, não tem como. Sem indicar de onde sairia esse recurso. E aí, assim, quanto tempo a gente tem, por exemplo, o piso dos professores? Hoje tem 15 estados que pagam o piso dos professores, né? Então, assim, é delicado esse assunto, porque todo mundo defende e tal, né? Tem que ter o piso, mas se você não tiver uma base muito clara, às vezes isso não é algo positivo. Eu até mais cedo mencionei, por exemplo, o jornalista tem piso. O piso do jornalista é o teto. Vira o teto. Então, muitas vezes, uma grande interferência do Estado nessas questões acaba atrapalhando muito mais do que ajudando. Você não diz de onde sai, você atrapalha, não considera diferenças regionais, dá para pagar 4 mil não sei quanto em São Paulo, mas e dá para pagar isso no Piauí, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Agora, que sacanagem, né? Muita sacanagem com a categoria. Nossa, é muita sacanagem, porque você vai e vende um discurso, fala desse piso nacional. E é legítimo que, claro, que todos os enfermeiros ganhem bem no Brasil, assim como em outras categorias também. Só que você vai, diz que haverá, não diz de onde virá o dinheiro, mas isso acaba virando um detalhe no início, né? Quando você anima toda a categoria, dizendo que haverá essa mudança, e aí depois a coisa não caminha simplesmente porque não tem indicativo de onde vai sair o dinheiro. É uma sacanagem com a categoria. Obrigada, Natália. Bom trabalho para você, boa semana. Até mais para vocês também. Sérgio Moro critica o PT e culpa o partido pela busca e a apreensão determinada pela Justiça Eleitoral. Fala aí, Ângelo Sfayer. Alvo de um mandado de busca e apreensão neste final de semana, o candidato ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil, classificou a ação como uma tentativa de intimidação. As buscas foram feitas na casa do ex-juiz em Curitiba, uma vez que este foi o endereço informado por ele no registro da candidatura. De acordo com a denúncia, os materiais eleitorais impressos para a campanha de Moro violam a legislação eleitoral. Segundo a assessoria do ex-ministro, nada foi apreendido. Se achavam que com isso iam conseguir me intimidar, pelo contrário, eu não aceito qualquer tentativa de intimidação. Não vão conseguir também me calar. A ação tem como autor a Federação Brasil da Esperança no Paraná, dos partidos PT, PV e PCdoB. Além de Sérgio Moro, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná também autorizou buscas contra o deputado Paulo Martins, do PL, candidato ao Senado apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o nosso querido Rodrigo Aidar, especialista em Poder Judiciário, vai nos ajudar a entender melhor essa operação,
É claro que há uma legislação eleitoral com várias exigências, entre essas exigências, a que determina regras de como devem ser esses materiais de campanha, inclusive com o tamanho da fonte, né, o tamanho da letra nesses materiais. Será que houve abuso? Não houve abuso? Em que sentido? Então já o Rodrigo Aidar conversa com a gente sobre isso. O TRE do Rio de Janeiro retoma nesta semana o julgamento que pode impedir a candidatura de Daniel Silveira ao Senado. Fala, Cristiano Pinho. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio deve retomar amanhã o julgamento que avalia a candidatura do deputado federal Daniel Silveira do PTB ao Senado. 5 dos 7 integrantes da corte votaram na sexta-feira para proibir que o parlamentar se candidate a senador, formando maioria no plenário. Mas o desembargador Tiago Santos Silva, um dos que ainda não votaram, pediu vista. No entendimento dos magistrados até agora, o indulto do presidente da República anulando a condenação de Silveira no STF pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União não afasta a suspensão dos direitos políticos dele, determinada pelo Supremo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre a corrida eleitoral, as campanhas, né, em todo o país, já mais informações. Agora 7h15. Tiroteio deixa 2 mortos e mais de 20 feridos em Porto Alegre. A suspeita é de confronto entre integrantes de facções criminosas. Informação chega agora com o Jean Costa. Uma intensa troca de tiros em um bar na zona sul de Porto Alegre deixou ao menos 2 mortos e mais de 23 feridos entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. Segundo informações preliminares da polícia, 2 carros chegaram no local e logo depois começou a troca de tiros entre pessoas que estavam fora e dentro do bar. Ainda de acordo com as autoridades policiais, 2 crianças estão entre os feridos, que foram levados para o pronto-socorro da cidade. O caso será investigado pela Polícia Civil Gaúcha. O 5G chega hoje a mais 3 capitais brasileiras. A gente tem informação chegando com a Julie Vieira. A partir de hoje, as operadoras de telefonia móvel estarão habilitadas para comercializar o sinal 5G em Fortaleza. A partir da resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, as operadoras TIM, Claro e Vivo vão disponibilizar a lista com os 45 primeiros bairros que terão a cobertura de rede na frequência 3,5 a 3,7 GHz. Além de Fortaleza, o sinal também começa a funcionar em Recife e Natal. No total, serão 65 bairros contemplados nas 3 capitais. O Banco Central se prepara para lançar em 2024 o Real Digital. Ai, meu Deus. Real Digital. Parece um contrassenso, né? Parece. É Real Digital. É Real Oficial, não, é Real Digital. Real Digital. Futura moeda virtual oficial do Brasil. Pois é, com essa nova versão, o BC espera baratear os custos de operações bancárias e aumentar a inclusão de brasileiros ao novo mercado financeiro. No entanto, é preciso deixar claro, não se trata de uma criptomoeda, não é isso, já que o Real Digital terá lastro e será garantido pelo próprio governo. Entre as características da moeda virtual estão que ela vai ser uma extensão da moeda física, poderá ser trocada pelo real tradicional e a cotação vai ser exatamente a mesma. Real Digital. Real Digital. Isso. Tá, será que vai tirar uma parte da moeda, né, do dinheiro de circulação para botar, porque se tem lastro, né? Então você tem que ter a mesma quantidade de dinheiro, você tira uma parte do real em papel e aí coloca essa outra parte em real digital. Será que é isso? Rende uma boa entrevista, hein, pra gente. Pode pensar, né? Agora, eu acho que o que está no foco aqui mesmo é a bancarização do brasileiro, né? Embora a pandemia tenha avançado muito nesse sentido, a gente ainda é um país que ontem ainda estava conversando com o Virgílio Viana, que é presidente da Fundação Amazônia Sustentável, incrível, e ele contou uma história muito interessante, que era o seguinte: ele estava no Amazonas e aí ele passou assim num rio, tinha uma casinha, assim, uma palafita, e em cima da palafita uma moto, no rio. E aí ele disse... Ele estava de barco, né? Parou para conversar com o dono ali, entender o que tinha acontecido. E aí ele contou que tinha ganho 15 mil reais na venda do pirarucu. A família ganhou e tal, né? E aí, mobiliaram a casa toda, compraram TV, compraram não sei o quê, mas tinha sobrado 7 mil reais. E eles disseram, o que eu posso fazer com esses 7 mil reais que sobraram? E aí, ele estava passeando na cidade, viu uma loja de motos, tinha uma moto que era exatamente 7 mil reais. E aí ele comprou, mas a moto ficava
em cima da palafita, que ele vai usar nunca, porque para se deslocar, assim, 2 vezes por ano que vai na cidade e anda naquela moto. Uhum. Aí o Virgílio disse, pô, você não pensou em botar no banco? E ele disse pra ele assim, no banco? Mas e quem é que vai receber o meu dinheiro? É uma outra... A gente tá falando de um Brasil que a gente não tem ideia. Que ele diz, como é que eu vou entregar 7 mil reais, que é o dinheiro do meu ano aqui, uma pessoa que eu nunca vi na vida? Pra deixar lá e eu não vou pra ter deixar lá que eu não com vou isso. ver, eu não vou ter contato com isso. A moto tá aqui, eu tô vendo ela o tempo inteiro, né? Entende? E aí ele disse assim, bom, nunca ouvi falar em caderneta de poupança, não faz sentido algum, uma aplicação. E aí, enfim, ele estava falando sobre toda a importância, é um trabalho muito bonito que a Amazônia Sustentável faz, que é de educação financeira das pessoas, né? Então, acho que quando a gente fala desse real digital, é disso que a gente está falando. Como o Pix foi uma grande integração, tem muita gente que hoje, né? Então, é disso que a gente está olhando, tentando olhar para o Brasil, tentar avançar nesse sentido de uma população que está desbancarizada e, com isso, está sem educação financeira. Tem muita gente participando aqui, falando, olha, sobre as moedas digitais, isso já é uma realidade, já tem muita moeda digital. Aí tem o nosso ouvinte que trabalha com moedas, né? Ele sempre, o Ednilson, numismática, né? A gente aprendeu a falar numismática com ele. Porque ele é um ele numismático. E aí ele tá falando, olha, é colecionador de moedas, exatamente. Não é a troca de moeda física por digital, é só mais uma opção de negociação. Não é criptomoeda. Exatamente, a função é a mesma. Não é uma criptomoeda, mas a função é a mesma. É você não ter que usar o dinheiro ali, né? E compra imóvel como, hein? Porque tem esse outro Brasil, né? Que compra imóvel em dinheiro vivo, não tem esse outro Brasil também? É dinheiro vivo. Mais de 50 imóveis, assim, faz como? Tem esse outro Brasil. Tem esse outro Brasil. É difícil. Então, desbancarização, um lastro, né? Exatamente. Bom, após mais um adiamento, a NASA ainda não marcou uma nova data para o lançamento da missão Artemis 1. No último sábado, o voo da aeronave espacial, que vai dar uma volta na Lua, voltou a ser suspenso. Desta vez, o motivo foi um vazamento no tanque de hidrogênio líquido do foguete principal. A missão Artemis 1 vai marcar o retorno da NASA à Lua desde o projeto Apollo, em 72, e deve durar 6 meses. O objetivo é voar ao redor da face oculta do satélite e preparar a volta do homem ao solo lunar. A expectativa é que até 2026 a agência realize a primeira viagem tripulada da missão e leve uma mulher pela primeira vez à Lua. Lembrou Pink Floyd, hein? See you on the dark side of the moon. A cara da Ellen, de quem odeia Pink Floyd. Não, eu gosto. Eu sou mais fã de Led Zeppelin, mas eu gosto. É que eu tenho uma teoria que Pink Floyd você tem que estar um pouco... alta para ouvir, assim. Pessoa das teorias. Bom, fim de semana de empate entre os clubes que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Yuri Queiroga vai trazer mais informações. Fala, Yuri. Os 4 primeiros colocados do Brasileirão empatam na 25ª rodada e a diferença entre eles fica inalterada. Corinthians e Internacional, terceiro e quarto, respectivamente, ficaram no 2-2 na Neoquímica Arena. O vice-líder Flamengo tropeçou no Ceará e o 1-1 impediu que a equipe se aproximasse do líder Palmeiras, que arrancaram 2-2 do Bragantino no sábado. Os resultados beneficiaram o Atlético Paranaense, que agora está mais próximo do G4. Quem também ganhou terreno foi o Atlético Mineiro, que passou pelo vice-lanterna Atlético Goianiense por 2-0 em Goiânia e agora está logo atrás do Xará Paranaense, em sétimo, com 39 pontos. Outro empate foi entre Cuiabá e São Paulo por 1-1, o que fez o Dourado deixar a zona de rebaixamento, ultrapassando o Coritiba, e o Tricolor cair para 14º. O time que o ultrapassou foi o Botafogo, que fez 3-1 sobre o Fortaleza no Castelão e chegou aos 30 pontos. If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. E a gente abre a câmera e a Agatha Meirelles, diretamente do Rio de Janeiro, já está dançando. Pois é, primeiro fim de semana de Rock in Rio, vários destaques, entre eles Demi Lovato e Justin Bieber, que a gente está ouvindo. É o pop maduro. Eu ouvi neste filme. Pop maduro? Gente. É o pop maduro. Ah, não. Porque é da Venezuela agora, tá? Pop maduro é tipo Ivan Brandão achando que ele é jovem eleitor. Ou isso é um negócio, não sei o que, o jovem eleitor. Aí o Ivan, jovem eleitor, você não é jovem, meu amigo, deixa eu te informar. O pop maduro é de pessoas como a gente. A Agatha Meirelles curte o pop maduro, pelo jeito. O Agatha, conta pra gente como foi esse fim de semana. Tinha uma expectativa se o Justin Bieber ia ou não ia aparecer. Finalmente apareceu pras fãs, né, Agatha? Bom dia.
Oi, Sheila, bom dia pra você, todas as outras meninas. Olha, eu vou precisar desse café que a Carla tá servindo pra vocês depois do show de ontem, viu? Tinha essa expectativa de Justin vai ou não vai, eu nem sei o que aconteceria se ele não fosse, porque o que tinha de fã do Justin naquele show de ontem, realmente elas fizeram até uma espécie de cordão que ninguém passava para chegar perto da grade, porque elas garantiram desde cedo na fila para entrar e poder curtir de pertinho o fã, além do Justin Bieber, que, como dizem na internet, aí você, jovem madura, entregou, fez o show, realmente um show muito bom, dentro da line-up dele, ele colocou música antiga, ele foi de Baby, Sorry, Love Yourself, então realmente cantou o que estava esperado, e aí, mas foi 45 do segundo tempo, ele saiu de casa, todo mundo acompanhando, do hotel, perdão, todo mundo acompanhando, será que ele vai, será que ele não vai, e aí ele foi e acabou fazendo o show, além do Justin, outro destaque aí que voltou com uma pegada pop rock foi a Demi Lovato, voltou de fato às origens, ela vinha cantando um pop muito mais leve, e aí veio com a bateria, com guitarra, tudo isso muito forte durante o show da Demi, e agradou demais as fãs que gostavam da antiga Demi, como elas próprias falavam. Além desses, no cenário nacional, a Isa também fez um show maravilhoso e de emocionar, no momento que cantou com a mãe dela, inclusive. Gilberto Gil com a família no palco Sunset, arrastou uma verdadeira multidão, e aí não teve chuva, não teve frio, teve nada, todo mundo botou a capa de chuva e cantou junto com o Gilberto Gil. E no palco Favela, porque tem vários palcos ali no Rock in Rio, então tem para todos os gostos. Antes de você começar a falar sobre os palcos, eu vou pedir para você esperar um segundinho, porque a gente vai ter que reunir toda a rede Band News FM agora pro rádio também, mas a gente quer mais de você. Em instantes tem mais da Agatha Meirelles, citando todos os palcos do Rock in Rio. Band News. 7h25, sejam todos muito bem-vindos, porque a partir de agora a gente volta a reunir toda a rede Band News FM com a atualização do noticiário. Se você na semana passada não estava ligado no que estava acontecendo e tal, aqui na Band News FM, às 7 da manhã, a gente já toca o noticiário normalmente, tá bom? No nosso canal do YouTube, Rádio Band News FM, no aplicativo Band Play, nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, tem tudo transmissão normal. Às 7h25, a gente volta a reunir a nossa rede também para você que está nas ondas do rádio. Estamos por aqui hoje, eu, Carla Bigato e Ellen Brown, na ausência de Luiz Megali. Fala, meninas, uma vez para vocês. Bom dia, eu desliguei o microfone da Sheila até. Bom dia. O Megali tá no cantinho da disciplina. Isso, tá pensando no que fez. Tá pensando no que ele fez. Não, na manhã ele tá de volta. Ele tá descansando porque ontem ele ficou até tarde no show do Metallica, ó. Do Iron Maiden. Eu ia falar Metallica. Isso. Né, Ellen? Bom dia. Bom dia. Enquanto ele fica no cantinho da disciplina, vem a professora pra sala de aula. Muito bom dia, meninas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos juntinhos por aqui. Já que a gente tá falando de música, né, Sheila? Até instantes atrás a gente estava conversando com o pessoal pela internet, pelo YouTube, pelo aplicativo. Oi, internautas. Bom dia, internautas. Com os internautas, com a Agatha Meirelles, que estava trazendo os principais destaques do Rock in Rio, né? Ela já falou do Justin Bieber, falou da Demi Lovato, que foram as apresentações de ontem, do domingo. A Agatha estava falando, citando outros palcos, né, Agatha? Você falou o Gilberto Gil, que foi no Sunset, é isso? Foi o Gilberto Gil, Carla. E aí, nesse horário apertado, eu tive que fazer uma corridinha, viu? Na saída ali do Palco Mundo para conseguir chegar a tempo do Sunset e curtir o Gilberto Gil com a família. A neta dele cantou com ele, e aí os dois ficaram super emocionados. E eu, que já sou uma manteiga derretida, chorei junto também, entendeu? Depois, entre esses intervalos, lá no Palco Favela, que aí tocava muito funk, tocava muito rap também, teve Bochecha. E aí, gente, a gente estava falando para os internautas do Jovem Maduro, o Bochecha é da minha época. Então, quando o Bochecha cantou com Tati Quebra-Barraco e Valesca Popozuda, eu falei, gente, que é isso maravilhoso dentro desse festival? E aí, para quem não queria mais funk, voltava para o Palco Mundo, tinha a Demi cantando já. Então, foi muito democrático em relação à música. O espaço é gigantesco. Eu arrisco a dizer que eu devo ter caminhado uns 4 quilômetros, viu? Já fiz o exercício
semana, pessoal. Cheguei hoje com um pé que não me aguentava, mas semana que vem tem mais Rock in Rio. E aí tem a expectativa para o show do Coldplay, Green Day, Avril Lavigne, tudo isso, Dua Lipa, tudo isso já a partir de quinta-feira, o Rock in Rio, que está no Parque Olímpico aqui na Zona Oeste. Claro que no dia da chuva, muito problema, a galera demorou muito para ir embora. Ontem mesmo eu passei pela parte onde você registra roubos e furtos, tinha muita gente na fila, então o festival precisa se organizar melhor em relação a isso, porque teve sim muita gente furtada, a gente tem que, óbvio, falar sobre os problemas, e a logística na volta para casa, quando choveu, e choveu bastante no sábado, de sábado para domingo, a logística foi muito complicada. Fora isso, em relação à música, o festival entregou absolutamente tudo, pessoal. Foi com um calçado adequado, né? Tava de tênis. Ai, não, por isso que eu me ferrei, não, você gente. tá brincando. Não. Você botou uma botinha? Foi na botinha, Botei uma né? botinha, eu tinha que segurar no look. Gente, look de Rock in Rio. Segurou no look. Gente, look de Rock in Rio. Vai de tênis. A Facite Plantar gritando no dia seguinte, como disse, não é? Agatha Meirelles. Agatha é jovem. É jovem. Da Facite Plantar, eu vou ter que concordar com essa é o pop antigo, pop maduro. Maduro. Agora, Agatha, eu assisti isso aqui, ó, de casa, né, obviamente. E a apresentação do Racionais, hein? Que coisa incrível. E os Racionais... família, aí, né? Família é boa, né? A entrada foi incrível, né? Porque eles colocaram projeções ali na tela e a impressão que deu é que eles chegaram de trem ali, chegaram usando o metrô, né? Pra entrar no palco. Foi sensacional, só que eles foram pro palco Sunset, justamente, né? Eles não foram pro palco principal, que era o palco Mundo. E aí, provavelmente, foi um potencial desperdiçado pelo festival, né, Agatha? É o que o pessoal tá dizendo, os especialistas estão dizendo aí hoje, né? E ficou absolutamente lotado o palco Sunset, e a acústica do Sunset não é tão boa quanto a acústica do palco Mundo. Então, quando você pega um show muito cheio no Sunset, as pessoas que estão mais atrás acabam sendo prejudicadas. Por isso que tem expectativa para que, num próximo Rock in Rio, o Racionais acabe indo pro palco Mundo. Inclusive, a Emicida, que fez a apresentação ontem, citou Racionais também, falou que se hoje ele tá falando sobre manifestações políticas, fazendo manifestações políticas em festivais, é porque lá atrás ele viu Racionais e ele se inspirava muito neles, mas tanto Racionais, foram dois artistas, né? O grupo Racionais e a Luísa Sons, os dois que tiveram um grande público no palco Sunset e que eles precisam pensar pra frente em um palco Mundo, porque realmente agitou demais. A Luísa Sonza, por exemplo, arrastou mais gente do que o Jota Quest, que tava no palco Mundo, mas o Jota Quest foi um showzaço. Gente, como eu pulei nesse show. Então é isso, né? Aí a transição da idade, gente, tá chegando. Agatha, bom dia pra você. Essa segunda-feira vai ser longa de dor nos pés, mas bom trabalho. Mais tarde a gente conversa mais, Agatha. Mais tarde eu tô com meu pezinho na água quente. Já Salmoura. Valeu, boa semana, Agatha. 7h31, pelo horário de Brasília. Eu sou funk, de onde vem os diamantes da lama. Valeu, mãe, negro drama. Vamos lá, pesquisa eleitoral, hein? Lula e Jair Bolsonaro oscilando dentro da margem de erro e o petista aparece com 8 pontos de vantagem sobre o presidente em mais uma pesquisa BTG Pactual. Levantamento divulgado agora pela manhã, mostrando o ex-presidente e candidato do PT com 42% das intenções de voto no primeiro turno. Bolsonaro do PL com 34%. Na semana passada, Lula tinha 43% e o presidente 36%. Então, Lula tinha 43, agora aparece com 42, Bolsonaro tinha 36, agora aparece com 34. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, passou de 9% para 8% e Simone Tebet, do MDB, cresceu 2 pontos, de 4% para 6%. Então, os dois estão tecnicamente empatados, Ciro Gomes e Simone Tebet. Soraya Tronic, do União Brasil, Vera Lúcia, do PSTU, Pablo Marçal, do PRO, surgem com 1% cada e os demais candidatos não pontuaram, são eles: Felipe Dávila, do Novo, Emael, da Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB e Leonardo Péricles, do Unidade Popular. Brancos e nulos somam 1%, 3% disseram nenhum e 3% não sabem ou não responderam.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados, nada mudou. Então, Lula continua com 40%, Jair Bolsonaro com 33%, Ciro Gomes, do PDT, tem 5%, os indecisos somam 10%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, o petista venceria por 53% a 40%. O ex-presidente ainda bateria Ciro Gomes por 46% a 35% e Simone Tebet por 48% a 32%. Ciro Gomes venceria Jair Bolsonaro por 49% a 39% e Simone Tebet superaria o presidente por 46% a 40%. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias 2 e 4 de setembro e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 01786/2022. No fim de semana, Lula se encontrou com trabalhadoras domésticas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e prometeu, caso eleito, reajustar o salário mínimo acima da inflação, ou seja, com ganho real. Eu não posso voltar para fazer menos do que eu fiz. E o Brasil de hoje está pior do que o Brasil de 2003. Está pior. Está pior, inclusive com as instituições, sabe, não se entendendo mais. Então eu sei da dificuldade que eu estou. Quero pegar aquele tourão do Brasil bem grande e mostrar esse país vai começar a fazer o que precisa ser feito. Primeiro, o salário mínimo será reajustado todo ano com aumento real. No sábado, Jair Bolsonaro, do PL, participou de um evento destinado ao público feminino no Rio Grande do Sul e voltou a atacar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pelas operações da Polícia Federal contra empresários que apoiam o governo e estariam defendendo um golpe em caso de vitória de Lula. Nós vimos há poucos aí empresários tendo a sua vida devassada, recebendo a visita da Polícia Federal, que estavam privadamente discutindo um assunto que não interessa qual seja o assunto. Eu posso pegar meia dúzia aqui, bater um papo num canto qualquer e falar o que bem entender. Não é porque tem um vagabundo ouvindo atrás da árvore a nossa conversa que vai querer roubar a nossa liberdade. Vagabundo do que esse está ouvindo a conversa é quem dá a canetada após ouvir o que ouviu esse vagabundo. Ciro Gomes fez campanha na cidade de Serra, Espírito Santo, e em um discurso rápido, o candidato do PDT prometeu investimento em educação e disse que vai ajudar os brasileiros endividados. Eu vou acabar com a ganância do sistema financeiro, vou refinanciar a dívida que humilha 66 milhões e 600 mil pessoas que hoje estão no SPC. Simone Tebet, do MDB, visitou um complexo de cultura e esporte em Belém, no Pará. Defendeu o acesso ao lazer como forma de prevenção à violência, falou também sobre a política ambiental. O governo federal vai ser parceiro da produção sustentável na Amazônia, preservando os empregos, protegendo quem mora aqui, mas sem precisar derrubar uma única árvore de forma ilegal no Brasil. Ainda no fim de semana, Soraya Tronic, do União Brasil, fez uma caminhada com eleitores em Barueri, na Grande São Paulo, e voltou a criticar o cenário de polarização nessas eleições. O Brasil ainda tem esperança. Nós temos uma opção para o nosso país. Não dá para ficar com o menos pior. Nós temos opção. Candidato ao Senado pelo Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro promete recorrer da liminar do Tribunal Regional Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele e determinou a remoção de conteúdos nas redes sociais. A decisão foi tomada no último sábado pela juíza Melissa de Azevedo Olivas e atendeu a um pedido feito pela coligação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, por desconformidade em materiais impressos e publicações em plataformas digitais. A justificativa foi de que o nome dos suplentes não estava respeitando o tamanho determinado pela lei eleitoral, de no mínimo 30% em relação ao nome do candidato, e não aparecem conteúdos divulgados no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$5 mil. Nas redes sociais, Sérgio Moro fez críticas ao PT. Se achavam que com isso iam conseguir me intimidar, pelo contrário, eu não aceito qualquer tentativa de intimidação. Não vão conseguir também me calar. Daqui a pouquinho, repetindo, né, a gente vai ter a participação de Rodrigo Aidar trazendo uma análise sobre isso, sobre essa operação que acabou sendo cumprida contra o ex-juiz, ex-ministro e agora candidato Sérgio Moro.
Brasília se prepara para receber o desfile de 7 de setembro. A informação chega com o Márcio Rocha. A esplanada dos ministérios será o palco, mais uma vez, do desfile cívico-militar do 7 de setembro, que vai contar com a presença de autoridades do governo, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal fez um planejamento especial para a Semana da Pátria, em que foi elaborado um protocolo de ações integradas. As áreas do desfile, por exemplo, serão monitoradas em tempo real, com câmeras distribuídas em pontos estratégicos. O comandante operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Jorge Eduardo Naime, afirmou que o cenário atual de tensão política é levado em consideração, mas que o planejamento feito é semelhante aos realizados em desfiles anteriores. Falar em operação do policiamento de 7 de setembro, operação do policiamento devido a esse tipo de ação, não. No Rio de Janeiro não haverá desfile e um ato com a presença de Jair Bolsonaro deve ocorrer à tarde. Fala aí, Cristiano Pinho. O Comando Militar do Leste inicia a montagem da estrutura para receber o ato de 7 de setembro na altura do Forte de Copacabana, na zona sul do Rio. Ontem a Prefeitura realizou um evento teste aproveitando as interdições para a área de lazer na Orla, no mesmo trecho que será bloqueado ao trânsito durante o feriado. No dia da Independência, o comércio ambulante e outras atividades como aluguel de barracas e cadeiras na areia da praia no trecho estarão proibidos. Na semana passada, o Ministério Público Federal enviou ofícios ao Comando Militar do Leste, ao Comando do 1º Distrito Naval e ao 3º Comando Aéreo Regional, questionando as medidas que pretendem adotar ou já adotaram para garantir que as celebrações do dia não se confundam com manifestações político-partidárias. O presidente Jair Bolsonaro promete participar do ato e vem convocando apoiadores. Em São Paulo, apoiadores de Bolsonaro programam um ato de apoio ao presidente a partir das 10 da manhã na Avenida Paulista. E o desfile cívico-militar, por sua vez, vai ocorrer na Avenida Dom Pedro I, na Zona Sul de São Paulo, a partir das 8 da manhã. A Polícia Federal da Argentina deve ouvir hoje a namorada do brasileiro que tentou assassinar a vice-presidente Cristina Kirchner. Brenda Uliarte foi detida ontem diante da suspeita de que Fernando Sabag Montiel não agiu sozinho no atentado ocorrido na semana passada. A decisão foi tomada pela Justiça após o depoimento de testemunhas e a análise de câmeras de segurança da região onde aconteceu o ataque, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. O inquérito também se tornou sigiloso e os técnicos da Polícia Federal ainda tentam recuperar informações do telefone celular usado por Fernando Montiel. Segundo a imprensa argentina, depois de várias tentativas, inclusive com o uso de um software israelense, não houve sucesso em desbloqueá-lo. O aparelho foi então guardado em um cofre e, em uma nova tentativa de acessá-lo, apareceu um aviso: telefone resetado de fábrica. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, viu? Sheila Magalhães, hein? Oi, Ellen Garcês Brown. Sempre bom falar com você. Ricardo Amigato, sempre de manhã, aqui na Band News FM. Flamengo ontem, vou dizer uma coisa pra você. Foi uma vergonha. O São Paulo também. O apito amigo vergonhoso, escancarado pro Flamengo, no jogo contra, entre aspas, com todo respeito, o pequeno Ceará no Maracanã. Sabe? Inclusive, além de apito, a boa vontade do trio de arbitragem do VAR em relação ao time do Flamengo. E no mais, Flamengo 1, Ceará 1. E o Corinthians, jogando em casa, empatou 2-2 com o Internacional, resultado ruim para os dois. E o Fortaleza em casa perdeu do Botafogo, 3-1, hein? Parabéns ao Botafogo. Ganhar do Fortaleza lá em cima não é fácil, não. E o Atlético Goianiense em casa, aleluia, perdeu do Atlético Mineiro, que está fazendo uma campanha deplorável. O Atlético Mineiro 2, Atlético Goianiense 0. Claro que o Galo ainda está vivo, mas tem chance de 1,13%. E o Cuiabá em casa, com o Daverson empatando o jogo, Cuiabá 1, São Paulo Futebol Clube também 1. São Paulo numa draga danada e o Cuiabá com uma campanha dentro do possível. Grande abraço, grande semana e show apito amigo do Corinthians. Show vergonhoso apito amigo do time do Flamengo e tchau.